Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, Bianca? Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de História e Geografia, hoje na página 130. Você se lembra que na última aula nós vimos estudando sobre os povos indígenas, sobre a sua cultura. E agora nós vamos ler o trecho de um dos textos de Daniel Munduruku, Coisas de Índio. As populações indígenas aprenderam a se relacionar com a natureza com respeito. Por isso, sabem que é preciso conhecer bem a fauna e a flora. Sabem que um determinado pedaço de terra só pode ser cultivado por um determinado período de tempo, mudando-se em seguida para outros lugares, a fim de permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo, e o solo descanse. Depois de um tempo, quando essa terra puder ser utilizada novamente, então voltarão para esse mesmo lugar. Então, baseado nesse trecho do texto de Daniel Munduruku, como é a relação dos povos indígenas com a natureza? Eles respeitam ou eles desrespeitam a natureza? A relação, com certeza, é de respeito, porque eles dependem da natureza, né? Então, eles têm o respeito. Com respeito. Então, a relação é de respeito. Agora, na letrinha B, o que nós podemos aprender sobre a preservação do solo e da natureza com os povos indígenas? Ali no texto diz que eles plantam em determinado local apenas por um tempo. Depois eles trocam de lugar para permitir que o solo descanse, né? Depois de um tempo, quando essa terra puder ser utilizada novamente, então voltarão para esse lugar. Então, isso que nós podemos escrever. Então, eles preservam a natureza, não retirando dela mais do que ela pode repor, além de conhecer bem a fauna e a flora. Fauna é o conjunto de animais e a flora é o conjunto de plantas que existe naquele local. Na próxima página, no exercício 2, assinale com um X a frase que mostra uma característica dos povos indígenas. Todos os povos indígenas possuem a mesma cultura? Não. A moradia de todos os povos indígenas se chama oca? Não. Cada povo indígena tem sua própria forma de organização de acordo com suas necessidades e costumes? Sim. E os indígenas vivem sempre em áreas de florestas? Não. Então, a única frase verdadeira é essa aqui. Agora, nós vamos ler os textos a seguir. Primeiro, dia a dia. Objetos desenvolvidos por povos indígenas são muito comuns no dia a dia da população de várias cidades brasileiras. Redes, canoas, jangadas, armadilhas de caça e pesca e instrumentos musicais são alguns deles. O uso de utensílios feitos de barro e palha, como potes de cerâmica e vassouras, também são uma influência dos povos indígenas. A produção indígena também inclui bolsas trançadas com fios e fibras, enfeites e ornamentos com penas, sementes e escamas de peixe, que são comercializados em diversas regiões do país. Segundo texto, bem limpinhos. Quando você chega em casa, a primeira coisa que faz é tirar os sapatos? Então saiba que isso também é uma herança da cultura indígena. O hábito de andar descalço é muito forte entre os povos indígenas. Outro costume é de tomar banho todos os dias. Os europeus tomavam banhos raros, enquanto os índios se banhavam nos rios diariamente. Descansar em redes, usar poucas roupas e ficar de pernas cruzadas também são hábitos que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, leia o texto 1 e escreva quais dos objetos citados você tem em sua casa. Você tem vassoura? Você tem vasilhas? E alguns enfeites feitos com sementes? Se tiver, pode escrever aqui na letra A.
Agora, a letrinha B. Leia o texto 2 e grife um hábito indígena que você e sua família adotam no cotidiano. Então, vocês tiram os sapatos quando vocês chegam em casa? Se vocês fazem isso, grifem aqui. Andar descalço. Vocês andam descalço em casa? Se andarem, podem grifar. Tomam banho todos os dias? Grifa aqui. Descansar em redes. Vocês descansam em redes? Vocês ficam de pernas cruzadas? Então, vocês vão grifar hábitos que vocês têm que são bem parecidos com os hábitos indígenas, certo? Virando a página, escreva 6 palavras de origem indígena que são usadas para nomear lugares ou coisas. Então, vocês vão pesquisar, tá? Palavras indígenas, 6. E vocês vão escrever aqui 6 palavras de origem indígena e o que elas nomeiam. Por exemplo, abacaxi. Nós sabemos que é de origem indígena. Ela dá nome ao quê? A uma fruta, certo? Então, abacaxi e ele nomeia uma fruta. Então, isso que vocês vão fazer. Vocês podem usar a internet para isso, tá? Então, vocês vão pesquisar 6 nomes e escrever na frente o que eles nomeiam. Mamão com açúcar, muito fácil essa tarefa, né? Então, vocês vão fazer isso aqui. E dessa forma, nós concluímos a nossa aula de hoje de História e Geografia. Beijinhos, até a próxima!